Governo intensifica o combate à pobreza com mais uma parcela do Auxílio Brasil e o início do pagamento do Vale Gás. Manifestação de servidores em Brasília foi em defesa de um reajuste salarial. Nível de endividamento das famílias atinge o maior valor em 11 anos. Primeiro levantamento aponta uma safra de café 16% maior do que no ano passado. Preço do petróleo dispara no mercado internacional. Rússia e Estados Unidos marcam reunião para evitar uma invasão da Ucrânia. Mais de 100 mil clientes de planos de saúde para pets devem redobrar a atenção contra manobras das empresas. E uma visita a Alcobaça, na Bahia, uma região muito frequentada pelas baleias. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A primeira parcela do Auxílio Brasil e Auxílio Gás de 2022 começou a ser paga hoje. A lista de beneficiários terá a inclusão de mais de 3 milhões de famílias a partir deste mês. E a expectativa é que os programas ajudem a erradicar a pobreza no país. Ao todo, 17 milhões e meio de pessoas têm direito a receber o Auxílio Brasil. Esse número inclui 3 milhões de famílias que passam a fazer parte do programa a partir desse mês. O benefício é voltado para as pessoas que estão em situação de pobreza, com renda mensal até R$ 200, ou extrema pobreza, que ganham no máximo R$ 100 por mês. O valor médio é de R$ 400. Já o Auxílio Gás será pago para 5 milhões e 400 mil beneficiários. O valor é de R$ 52 e corresponde a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos. O dinheiro é liberado a cada 2 meses durante 5 anos. E o investimento total para o pagamento do Auxílio Brasil será de 7 bilhões e 100 milhões de reais, segundo dados do governo. Já o Auxílio Gás vai movimentar 285 milhões de reais. E mais que o impacto na economia do país, esse dinheiro terá um objetivo social: ajudar a erradicar a pobreza no Brasil. Por isso, inclusive, a maior parte dos recursos será destinada para as regiões mais carentes. O Nordeste tem o maior número de pessoas que recebem o Auxílio Brasil, 8 milhões e 300 mil pessoas. Em seguida aparecem o Sudeste, com 5 milhões de beneficiários, e o Norte, com mais de 2 milhões. Na sequência vem o Sul e o Centro-Oeste. O Auxílio Brasil, assim como o Bolsa Família, ele não tem uma conotação de trazer um crescimento econômico vigoroso para o país como um todo. O impacto econômico que o Auxílio Brasil pode trazer é nas localidades onde habitam as populações mais vulneráveis que vão receber esse auxílio, mas isso não vai impactar, não se espera que impacte o crescimento do PIB como um todo, mas vai fazer a diferença nas localidades em que se concentra a maior população de vulneráveis. Porque o maior intuito do Auxílio Brasil ou Bolsa Família é de caráter humanitário, é evitar que as pessoas passam fome. É uma questão para mitigar o impacto da pobreza na vida dessas pessoas. E também os políticos aprenderam que tem um impacto eleitoral também, por isso que é tão popular entre os políticos. Isso deve trazer algum alívio, né, para esta população, onde nós tínhamos aí no ano passado como renda média, como salário médio na casa de R$ 154. Né? Isso sequer dá para pôr um prato de comida à mesa. Né? Como falamos aí de impactos, muito mais um impacto do ponto de vista social do que propriamente um impacto de natureza econômica que possa movimentar a economia, que possa efetivamente gerar, né, um crescimento da economia. A expectativa é que o Auxílio Brasil tenha um efeito parecido com o do auxílio emergencial, que foi criado pelo governo federal durante a pandemia. Segundo um estudo do IBGE divulgado no mês passado, o programa evitou o aumento da pobreza no país. Os dados são referentes a 2020 e, de acordo com o levantamento, 24,1% das pessoas foram consideradas pobres. Se não fosse o auxílio, esse índice chegaria a 32,1%.
Para esse especialista, o ideal é que os programas sociais criem condições para as pessoas se desenvolverem e não dependerem mais do governo. Sem dúvida nenhuma, o melhor ponto para que você possa dar auxílio à população é fazer como fez a Alemanha pós Primeira e Segunda Guerra. É como fez o Chile, está fazendo atualmente, é você dar subsídios necessários para que as pessoas cresçam, mas que elas procurem realmente uma ocupação ou algo que realmente possa dar uma subsistência sem depender do Estado. O Estado, ele tem que ser o quê? A mola ou a propulsão para a sociedade, com investimentos em saúde, em educação e em segurança. Mas tem que reduzir a quantidade de impostos para que as empresas possam contratar mais, mas consequentemente você dar algum auxílio às pessoas que realmente necessitam, mas vincular de alguma maneira essas famílias à educação, a uma atividade dentro da prefeitura, alguma situação em que a pessoa receba, desde que ela dê uma contraprestação. É a melhor forma de você oferecer qualquer tipo de auxílio a qualquer cidadão. Fica a dica. Servidores públicos fizeram hoje uma manifestação em frente ao Banco Central e ao Ministério da Economia, cobrando reajuste salarial. Pela manhã, os servidores públicos se reuniram em frente ao Banco Central e no começo da tarde seguiram para o Ministério da Economia. A ação organizada pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, pede reajuste salarial para os servidores públicos federais. O grupo, que representa 37 entidades de classe do funcionalismo público e cerca de 200 mil servidores, entregou um ofício ao Ministério da Economia pedindo uma reunião por videoconferência com o ministro Paulo Guedes. O documento informa que as perdas inflacionárias acumuladas desde 2017 para 80% dos servidores e desde 2019 para os outros 20% reduziram em 1/4 o poder aquisitivo dos servidores e que, se não houver recomposição em 2022, as perdas poderão se acumular até 2024 por conta da Lei 173 de 2020, que proíbe o aumento com despesa de pessoal em função do enfrentamento à pandemia. O presidente da FONACAT, Rudinei Marques, diz que o anúncio do reajuste para as carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional foi o estupim para que os servidores se reunissem para pedir a recomposição salarial. Segundo ele, a manifestação desta terça-feira contou com a adesão de cerca de 1.000 servidores presencialmente em Brasília, além de outras ações nos estados e da presença digital pelas redes sociais. Rudinei Marques afirma ainda que outras manifestações estão sendo organizadas entre os próximos dias de janeiro e o começo de fevereiro. E caso a demanda não seja atendida, uma paralisação geral não está descartada. Procurados, o Ministério da Economia e o Banco Central informaram em nota que não vão comentar o assunto. As crianças da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, começaram a tomar a vacina contra a Covid nesta terça-feira. Na primeira fase de vacinação, a prioridade é para os menores com algum tipo de comorbidade ou deficiência. Ana Vitória Rodrigues de Oliveira, de 10 anos de idade, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 em Dourados. Ela tem diabetes tipo 1 e recebeu a dose do imunizante nesta terça-feira na Unidade Básica de Saúde do Jardim Santo André, abrindo a primeira fase da vacinação em crianças de 5 a 11 anos que têm algum tipo de comorbidade ou deficiência, além de indígenas e quilombolas. Eu estou contente porque agora, depois de 2 anos, eu posso ir na escola, posso voltar a viajar com os meus pais e parentes. E agora, vacinada, você se sente mais segura? Sim, não 100%, mas é melhor do que sem a segurança da vacina. A mãe da pequena disse estar aliviada com a chegada da vacina para as crianças. Eu não tenho receio nenhum, porque eu acredito assim, eu confio na medicina, né? Primeiramente Deus que iluminou todos para poder chegar a vacina até nós, então eu não tenho receio nenhum de vacinar ela. E aconselho todas as mães que vacinam, porque hoje nós temos crianças sadias devido às vacinas. Estou contente, né? A gente acredita que há um risco a menos para a saúde dela, né? Que não venha se agravar devido ao problema de saúde, né? Então, estamos contentes hoje. Muita felicidade.
A campanha de vacinação infantil está sendo feita exclusivamente nos postos de saúde no período da tarde. Para garantir a imunização do seu filho, o pai deve vir até a unidade e fazer um agendamento. Essa unidade vai fazer o agendamento, né, para esse pai levar o seu filho numa das 10 unidades vacinadoras num horário preciso, né? A intenção desse agendamento é reduzir o tempo de espera e evitar que se formem filas de criança para vacinação ao lado de fila de pessoas para atendimento de outras doenças, inclusive com sintomas respiratórios, né? Em Dourados, a vacinação começou 4 dias após a chegada dos imunizantes em Mato Grosso do Sul. O município recebeu 1.100 doses pediátricas da vacina Pfizer. Com o progresso da vacinação, haverá o avanço gradual das faixas etárias, dando início às crianças mais velhas de 10 a 11 anos, seguindo aos poucos para 9 e 10 anos, e 8 e 9 anos, e assim por diante até chegar aos 5 anos. Dourados tem população estimada de 23.466 crianças com idade entre 5 e 11 anos. As projeções iniciais apontam que devem ser vacinadas 3.630 crianças das aldeias indígenas e 14.670 crianças não indígenas. Faço aqui um apelo aos pais, às pessoas que acreditam na ciência, que assim como eu se vacinaram, que têm a perspectiva de vacinar seus filhos, que continuemos crendo que certamente esse é o melhor caminho para que a gente saia desse momento difícil. E agora veja como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 348.079.321 doses. 78,5% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 147.518.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Você não pode perder daqui a pouco. O primeiro levantamento da Conab aponta aumento de 16% na safra de café. E ainda, o nível de endividamento das famílias brasileiras atinge nível mais alto dos últimos 11 anos. A safra de café deve crescer em 16% em 2022, segundo a Conab. Mas mesmo com aumento na produção, os preços do querido cafezinho devem continuar em alta. A produção esperada para a safra do café em 2022 é de 55,7 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a um aumento de 16,8% com relação à colheita do ano passado. O resultado será o terceiro melhor da história. Só perde para o obtido em 2020 e 2018. Em 2021, a produção do café ficou aquém das expectativas. A estiagem e as geadas em Minas Gerais, São Paulo e Paraná impactaram negativamente nos cafezais. Estamos falando de 38,7 milhões de sacas para o Conilon, Arábica, e 16,9 milhões de sacas para o Conilon. Então, 38,7 milhões de sacas para o Arábica e 16,9 milhões de sacas para o Conilon, o que representa 16,8% a mais em comparação à safra 2021. Lembrando que a safra 2021 foi de bienalidade negativa. E a previsão inicial sinaliza um aumento dessa produção em comparação à temporada anterior, que foi a bienalidade negativa, como eu disse há pouco. Porém, ela vai ficar um pouco abaixo da produção de 2020, que foi a última safra com a bienalidade positiva. A área plantada de café também aumentou e totaliza 2,23 milhões de hectares no país. Mas será que com o aumento da produção este ano o preço do cafezinho pode cair? Segundo o IBGE, entre março e dezembro de 2021, o café moído acumulou alta de 50,11%. Foram 10 meses de aumento consecutivo, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Só em dezembro, o aumento foi de 8,24%. Ainda que haja expectativa de aumento na produção este ano, o mercado do café se mantém pressionado nestes primeiros meses por causa da queda da colheita de 2021. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a tendência é de alta nos preços
por causa da redução dos estoques internos e do aumento na exportação. A quantidade apresenta um recuo de 3,3% em relação ao exportado em 2020, mas um aumento de receita acima de 6 bilhões de dólares. Volume acima de 40 milhões dos últimos 3 safras, um recorde de receita pela venda, 6,2 bilhões de dólares. Nós tivemos o ano passado uma exportação maior, mas em virtude dos preços que estiveram melhores esse ano em função da quebra, do cenário que nós estamos vendo no mundo, aumento de consumo, queda de produção, e isso está mostrando redução de estoques no mundo, está mostrando aí um mercado bem firme, com preços acima de 2 dólares por libra-peso, nas bolsas internacionais, sobretudo para o arábica, né? E já temos aí uma exportação da safra que começou em julho de 21-22 de 19 milhões de sacos, né? Um pouco menor do que o mesmo período do ano passado, mas mostrando que ainda devemos ter um bom volume de exportação nesse ano. A quantidade apresenta um recuo de 3,3% em relação ao exportado em 2020, mas um aumento de receita acima de 6 bilhões de dólares. O nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 2021 foi o maior em 11 anos, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 2021 apresentou recorde do total de endividados, registrando uma média de 70,9% das famílias brasileiras, enquanto dezembro alcançou o patamar máximo histórico, com 76,3% do total de famílias, de acordo com o levantamento. As famílias recorreram mais ao crédito para sustentar o consumo, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na avaliação por faixa de renda, o endividamento médio das famílias com até 10 salários mínimos mensais aumentou 4,3 pontos percentuais, chegando a 72,1% do total. Na faixa de renda superior, acima de 10 salários mínimos, o indicador aumentou ainda mais, 5,8 pontos percentuais, e fechou em 66% das famílias. Na comparação com 2020, das 5 regiões do país, apenas o Centro-Oeste apresentou queda do índice. O Norte registrou estabilidade e o Sudeste teve o maior aumento, seguindo pelo Sul e o Nordeste. Na direção oposta dos indicadores de endividamento, no último ano, os números de inadimplência apresentaram queda. De acordo com a pesquisa, o percentual médio de famílias com contas ou dívidas em atraso diminuiu 0,3 pontos percentuais na comparação com 2020, chegando a 25,2%. O barril de petróleo Brent atingiu hoje seu preço mais alto em 7 anos. A preocupação é que a alta das mercadorias aumente ainda mais a inflação global. O preço do petróleo disparou com as tensões no Oriente Médio. O barril do Brent estava sendo negociado na manhã desta terça-feira acima de 87 dólares. É o valor mais alto desde 2014. A tensão no Oriente Médio ajuda a impactar os preços. Rebeldes hutis do Iêmen atacaram os Emirados Árabes Unidos. A coalizão que combate os rebeldes anunciou na segunda-feira que contra-atacou. A alta dos preços do petróleo preocupa porque eleva a inflação global, obrigando os bancos centrais a aumentarem os juros, o que prejudica a retomada da economia. O rendimento dos títulos do Tesouro Americano tem forte alta, o que reduz o apetite pelos ativos de risco como ações. Nesta terça-feira, os principais índices de ações pelo mundo operam no negativo. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, deu início a um inquérito para investigar se a Petrobras cometeu infração à ordem econômica com o recente reajuste nos preços de combustíveis. Na última semana, a companhia anunciou aumento nos preços da gasolina e do diesel de até 8%. Cabe à Superintendência Geral avaliar se existe fundamento para abrir uma investigação. Serão 180 dias, prorrogáveis por mais 60, para decidir se abre um processo administrativo ou arquiva. Em caso de arquivamento,
o caso ainda poderá ser destacado por algum conselheiro para o tribunal decidir se o processo deverá ser aberto. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,61%, ganhando força ao longo da tarde após uma manhã de queda, conforme a pressão externa se sobressaiu por receio sobre a velocidade do aperto monetário nos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana ficou cotada em R$ 5,55 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,18%, com 106.560 pontos. O Ministério da Educação divulgou hoje o cronograma oficial de abertura das inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os editais dos processos seletivos devem ser divulgados ainda esta semana no Diário Oficial da União e as inscrições para cada programa são de graça e devem ser feitas pela internet, utilizando a nota obtida no Enem. Veja a seguir, Rússia e Estados Unidos marcam encontro para evitar invasão da Ucrânia. E veja também, nos primeiros 18 dias do ano, o Rio de Janeiro já confirmou 1/4 dos casos de Covid de 2021. A Casa Branca anunciou que fará uma reunião na próxima sexta-feira com o ministro das Relações Exteriores da Rússia em Genebra. A expectativa é garantir uma saída diplomática para a crise dos russos com a Ucrânia. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira que a Rússia prepara um possível ataque contra a Ucrânia. Segundo ela, o ataque poderia ocorrer a qualquer momento. O presidente Putin criou esta crise acumulando 100 mil soldados ao longo das fronteiras da Ucrânia. Isso inclui mover forças russas para Belarus recentemente para exercícios conjuntos e realizar exercícios adicionais na fronteira leste da Ucrânia. Nossa visão é que esta é uma situação extremamente perigosa. Estamos agora em um estágio em que a Rússia pode, a qualquer momento, lançar um ataque na Ucrânia. Os Estados Unidos advertiram que avaliam todas as opções para uma resposta a Moscou. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, vai se reunir na próxima sexta-feira em Genebra com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na esperança de garantir uma saída diplomática para a crise na Ucrânia. A Microsoft fechou hoje o maior negócio da história do setor de tecnologia ao comprar uma empresa responsável por franquias gigantes por mais de 68 bilhões de dólares, cerca de 340 bilhões de reais. É pouco menos do que o PIB do Rio de Janeiro. Com a nova aquisição, a Microsoft pretende acelerar o crescimento da sua divisão de games em dispositivos móveis, computadores, consoles e nuvem, tornando-se a terceira maior companhia mundial do setor. A Activision Blizzard é conhecida por jogos populares nos consoles como Call of Duty e nos celulares como Candy Crush. A empresa esteve envolvida nos últimos meses em uma crise interna, com relatos de ações de má conduta e assédio entre os executivos da companhia. Com a compra, a Microsoft ganhará quase 400 milhões de usuários mensais de jogos da Activision. Após a divulgação da notícia nesta terça-feira, as ações da empresa de desenvolvimento de jogos chegaram a operar em alta de quase 30%. Como o acordo ainda precisa ter a aprovação de autoridades regulatórias do mundo todo, a transação só deve ser concretizada em 2023, o que garantirá à empresa o terceiro lugar no ranking das mais valiosas do setor, atrás apenas da Apple e do Google. Nas últimas 24 horas, registrou 351 mortes por Covid-19 e 137.103 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 332 milhões e 796 mil casos e quase 5 milhões e 553 mil óbitos. Os Estados Unidos têm mais de 67 milhões e 172 mil diagnósticos e um total de 853.536 mortes. A Índia rompeu a marca dos 37 milhões e 618 mil contaminações. Já o Brasil se aproxima dos 23 milhões e 212 mil casos, com mais de 21 milhões e 715 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 621.517 vítimas fatais. O Reino Unido ultrapassou os 15 milhões e 501 mil pessoas que foram contaminadas.
E a França tem quase 14 milhões e 301 mil casos positivos da doença. No mundo já foram aplicados mais de 9 bilhões e 710 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 940 milhões de aplicações. Em segundo, a Índia, com 1 bilhão e 580 milhões. Na sequência estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. O Rio de Janeiro vive um aumento no número de casos de coronavírus no começo deste ano e os contágios confirmados representam mais de 1/4 dos testes positivos em 2021. A rápida disseminação da variante Ômicron disparou o número de casos de Covid no Rio de Janeiro. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, nos primeiros 18 dias de janeiro, a cidade registrou mais de 1/4 dos contágios confirmados ao longo de 2021. Cariocas foram até o estádio Newton Santos, na Zona Norte, onde foi instalado um posto de testagem no formato drive-thru. Porque a gente está vivendo uma crise epidêmica que, infelizmente, com as festas de final de ano, com o carnaval, tende a piorar. É muito importante para saber se eu estou positivado, para ter um filho, um neném pequeno, e minha esposa também, então é importante saber para nossa saúde. Com quase 82% da população com o esquema vacinal completo, a capital fluminense registrou 36 mortes nos 18 primeiros dias de 2022. Em 2021, a cidade tinha mais de 1.200 óbitos no mesmo período. O Brasil é a terceira nação em contágios, atrás de Estados Unidos e Índia. Em mortes, o país fica na segunda posição, com 621.166. A ANAC autorizou a Azul e a Gol a voarem com menos comissários em voos. A medida foi a saída encontrada após o avanço da variante Ômicron impactar as tripulações. A Azul e a Gol receberam autorização da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para voar com menos comissários de bordo nos aviões. Vão ser 3 em vez de 4 profissionais atendendo, por conta da disseminação da variante Ômicron. A Latam fez o mesmo pedido e aguarda a resposta da agência. Juntas, as 3 empresas detêm 98,2% do mercado doméstico de aviação no Brasil. Mas para voar com menos comissários, as companhias vão precisar reduzir o número de assentos ocupados por avião. Na prática, a medida obriga as empresas a reacomodarem passageiros em outros voos, já que haverá um limite de até 150 assentos em aviões com capacidade para até 186 pessoas. O avanço da variante Ômicron tem causado afastamento de tripulantes das escalas e cancelamento de voos. E você vai ver daqui a pouco os cuidados que os donos de planos de saúde de pets têm que ter com as empresas. E vai conhecer um lugar que é muito frequentado pelas baleias, que é o litoral de Alcobaça, na Bahia. Fortes chuvas continuam afetando famílias no Pará. A cidade mais prejudicada é Marabá, no sudeste do estado, onde mais de 3.000 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Barracões montados nas proximidades da orla da cidade já são ameaçados pela enchente, com o rio Tocantins marcando 13,4 metros acima da média. A água se aproxima cada vez mais dos locais onde as famílias tentam se abrigar e as pessoas são obrigadas a continuar procurando áreas mais distantes do alagamento. O governo do estado prometeu auxílio de R$ 1.212, que deve começar a ser pago nos próximos dias. Para receber o auxílio é preciso ter renda familiar de até 3 salários mínimos, residir em imóvel que tenha sido direta e gravemente atingido pelas fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos. Nesta terça-feira, militares do Exército distribuíram cerca de 150 cestas com alimentos para comunidades ribeirinhas. Em Minas Gerais, casas e comércios ficarão isentos do pagamento da conta de água e esgoto da Companhia de Saneamento do Estado, a Copasa. O anúncio foi realizado pela empresa nesta terça-feira. A medida é válida para imóveis de cidades que estão em estado de emergência ou calamidade reconhecidos pela Defesa Civil Estadual. Não será necessário que o cliente vá a uma agência, uma vez que, de acordo com a Copasa, a Defesa Civil já está realizando a avaliação e listagem dos imóveis afetados.
A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, também lançou uma campanha de negociação de dívidas para moradores das mais de 340 cidades do estado atingidas pelas chuvas nas últimas semanas. A iniciativa permite o parcelamento da conta de luz em até 12 vezes, sem juros, para clientes de casas e pequenos comércios. Os planos de saúde para pets vêm crescendo consideravelmente nos últimos anos. A estimativa é que hoje, de 100 mil a 130 mil animais domésticos estão cobertos por convênios. Mas, como acontece em qualquer tipo de contrato, é preciso ter cuidado na hora de fechar o negócio. A família do Júnior sempre teve cães, mas a maioria vira-lata. Quando o empresário foi morar sozinho, resolveu ter uma maltês e já sabia que os cuidados com a filha de 4 patas teriam de ser especiais. Essa daqui é a Maia, já está com 3 anos e 2 meses, né? Eu contratei o plano de saúde logo da primeira semana que ela veio para mim, por já saber que eles dão um pouquinho de trabalho em questão de gastos nessa parte de veterinários. Custo. Essa é a razão que tem levado muitos tutores a contratarem planos de saúde para os seus pets. Um mercado que agora vem crescendo bastante, apesar de ser regulamentado desde 1998 pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E a previsão é de que em 5 anos o número de segurados por esses tipos de convênios chegue a 1 milhão. Sim, nós não temos nenhuma pesquisa, não sabemos te informar o porquê que isso vem acontecendo, tá? O que a gente orienta é que esses planos de saúde façam registro junto ao Conselho, como está previsto na resolução do Conselho Federal, a 647 de 98, que foi essa que você citou, que regulamenta os planos de saúde. Isso é o mais importante. É o que garante que o plano de saúde está de acordo com a lei. É o primeiro item que tem de ser avaliado na hora de contratar esse tipo de serviço. E para isso, basta acessar os portais dos Conselhos de Medicina Veterinária. Com o nome da empresa, o CNPJ, a pessoa consegue fazer essa consulta no nosso site, se tem um médico veterinário responsável técnico por esse plano de saúde. Além disso, é imprescindível avaliar com cautela as cláusulas contratuais do plano a ser contratado, especialmente quanto aos serviços oferecidos. Verifique se há cobertura de consultas e quantas são permitidas no ano, se o plano cobre exames e cirurgias. Analise também a rede credenciada e se há hospitais 24 horas para emergências. A resolução, ela não contempla quais são os serviços mínimos que tem que ser oferecido pelo plano de saúde. Então, isso cabe à pessoa que for contratar o plano de saúde comparar isso. O Júnior tomou todos esses cuidados. Durante 3 dias, eu fiquei ali umas 3, 4 horas do meu dia ali pesquisando os planos de saúde que existia para pet, tanto as clínicas que eles cobriam. Na época, ele encontrou inúmeras reclamações na internet. Propaganda enganosa, mau atendimento, cobrança indevida. Até encontrar o plano que atendesse todas as suas necessidades. E hoje diz que não tem do que reclamar. Eu mesmo faço de tudo para não cancelar ou perder o plano dela, né? No caso, como eu sei que eu praticamente vou quase todos os meses, mesmo por questão de rotina, levo ela para consulta clínica mesmo para ver se está tudo ok. O empresário contratou o pacote Master do plano escolhido, que começa com valores de aproximadamente R$50. Mas como o dele é o top... Hoje eu pago 152. Para ele, cada centavo vale a pena. Como ele diz, é um investimento para manter saudável sua filha de 4 patas. Um dos lugares preferidos pelas baleias quando visitam o Brasil é o litoral da Bahia, com direito a uma parada em Alcobaça. Por isso é o cenário perfeito para muitos turistas que também não dispensam umas férias na região. Alguns repetem a viagem. O município de Alcobaça está localizado na zona turística da Costa das Baleias. É uma das 13 cidades que compõem a região do extremo sul da Bahia. Está próxima de outros locais conhecidos como Caravelas, Prado, Trancoso e Caraíva.
Para chegar, basta pegar um voo até Teixeira de Freitas, que está a 64 quilômetros de distância, pouco mais de 1 hora de viagem de carro. O local atrai turistas de diversas regiões do país. Alcobaça tem essa característica, né? Então, às vezes, o turista vem passear e acaba se encantando por Alcobaça, pela nossa tranquilidade, pela nossa praia, que é magnífica, é excelente para pessoas que têm família, com criança principalmente. E aí a pessoa se apaixona, acaba comprando uma casa e ficando. A praia é ideal para curtir com a família. O corretor de imóveis Cristiano Luz veio acompanhado da esposa e dos 3 filhos. É uma praia tranquila, a gente tem filhos pequenos, então é uma praia muito tranquila e que a gente fica muito à vontade com os filhos, né? Não é uma praia muito badalada, é uma praia mais familiar. Então a gente gosta muito de estar em Alcobaça. Já é a 3ª vez que Vicente visita o município. Agora eu procuro mais, minha parte, assim, fora de temporada, né? Baixa temporada, porque quando chega a alta temporada, eu gosto mais de tranquilidade, igual tá assim, tá ótimo, para mim tá ótimo aqui. Os primeiros moradores da região viviam da pesca e da agropecuária, que permanecem até hoje. Além das belezas naturais, é possível ter contato com antigas construções deste período em que Alcobaça era apenas uma vila. A presidente da Associação de Turismo do município dá dicas de pontos para visitação. Pela tranquilidade que Alcobaça nos permite, né, desfrutar, então a gente tem mesmo as praças onde você pode estar caminhando no final do dia, estar parando para descansar, tomando uma água de coco. Tem a nossa orla que agora está linda, reformada, então é excelente para andar de bicicleta, para fazer também a caminhada, apreciando a nossa praia que é linda. E nós temos o Recife de Areia, que é um passeio magnífico para poder fazer durante o dia, sai daqui de manhã cedinho, passa o dia todinho lá dentro do Recife, a maré baixa, então o pessoal fica ali tomando um banho nas piscinas com peixinhos. Lógico, gente, tem que obedecer também as regras de preservação do local, que isso é muito importante. E aí volta de tardezinha. A gente também tem a Barra, que é o encontro do mar com o rio, que também na maré baixa fornece umas piscinas naturais muito gostosas para tomar um banho calmante e relaxante. Se o seu desejo é conhecer um mangue de perto ou se deliciar com os sabores da culinária baiana, também é possível. Tem a estrada antiga, que ela fazia a conexão Caravelas-Alcobaça, né, onde existia uma ponte antigamente. Essa estradinha ainda existe, a ponte caiu, mas a estradinha está lá. Então quem quiser passear pela estradinha vai ver bem o mangue ali, bem de pertinho, os caranguejos e tudo, é muito bacana. Venham para Alcobaça. Alcobaça é um lugar extremamente tranquilo, muito bom para você passear. A gente tem vários atrativos, além desses que eu falei. Nós também temos esse rio maravilhoso que pode servir de passeio. Temos um restaurante que fica também na beira do rio, então a pessoa pode pegar aqui um barquinho e ir direto pelo rio até o restaurante, passar o dia todo, né? Desfrutar da toda a tranquilidade da natureza e depois voltar. E é isso, gente. Eu acho que nos tempos que estamos vivendo, nada melhor do que vir para uma cidade que é tranquila, receptiva, calorosa e que vai tratar você muito bem e você vai sair daqui apaixonado. Então venha para Alcobaça, gente. A população do município foi estimada em mais de 22 mil habitantes em 2021. O mineiro Carlos viajava para cá todo final de ano. Gostou tanto de Alcobaça que resolveu se instalar de vez na cidade. Foi chegando a idade e foi chegando o momento de ficar mais tranquilo, né? E aqui Alcobaça oferece todas essas qualidades, porque é uma praia tranquila, é um lugar também bastante tranquilo, um povo maravilhoso. Então, como opção, né, eu resolvi retornar para cá, para dar continuidade na vida e na alegria de tudo aqui em Alcobaça. Então hoje eu sou um cidadão, minha esposa também, cidadão alcobacense, né? Um destino perfeito para quem quer descansar, admirar o mar e as paisagens, além de conhecer o arquipélago de Abrolhos e as magníficas ilhas que cercam a região. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. O que aconteceu? Eu cheguei aqui muito triste, até chorando.
E agora eu tô alegre. Tá alegre? Agora eu tô chorando de Passou alegria. a sofrência. Passou. Oh, meu Deus, o senhor é lindo. Quem mais estava numa situação idêntica aí, ou estava com a dor, estava assim, agoniado, desesperado? Ô, Missan, sumiu meu mal aqui agora. Com você foi o quê? Dor no abdômen, misturado. De manhã, a dor começou a sumir. Aí, na tarde, agora eu tô apertando. Você tá apertando do lado direito aqui? Sim. Perto da costela? Sim, eu apertava, parecia que tava enfiando uma faca nas costas. Agora eu tô apertando, sentindo Tá mais bom, nada. glória a Deus por isso. E você? Eu cheguei aqui um pouco irritada, enfim, muito estressada e, para a glória de Deus, eu estou alegre, feliz e também tomei posse da minha bênção aqui na minha nuca. Oh, Desde glória a manhã Deus. cedo eu estava com uma dor muscular muito ruim e eu creio que eu fui curada. Em nome Amém, do glória a Senhor Deus. Jesus. Falta mais duas pessoas que eu quero pegar para dar testemunho, porque Deus fez, irmão, eu tenho que contar. Você foi o quê, irmãzinha? Eu estava pronta para vir para a igreja, levei um tombo no meu quintal, mas não foi nada, só machucou um pouquinho aqui. Em nome de Jesus, eu tô aqui. Então tá bom. Estou aqui, glória a Deus. Glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E a edição do Jornal das 22 de hoje chega ao fim. Obrigada pela sua companhia, bom descanso para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.